Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que tudo esteja correndo em ordem, que tudo esteja bom para todos nós. Nós iremos continuar com o nosso trabalho à distância, tomara que seja por pouco tempo. Sou a professora Maria do Carmo. Hoje estarei explicando para vocês a atividade 2 do nosso material impresso, página 10. Um pouquinho do conceito, das informações que existem para os alunos de nono ano a respeito da tabela periódica. Falaremos dos períodos e famílias. Alunos, aqui vocês veem uma tabela periódica que está organizada há mais de 150 anos por pesquisadores, por químicos. Começaram e sentiram a necessidade de organizar os elementos químicos encontrados na natureza. E também colocar aqueles elementos químicos que são produzidos artificialmente em laboratórios. Então, o que nós temos que falar para vocês aqui da nossa tabela periódica? Alunos, nós temos na tabela periódica os elementos químicos. Eles foram organizados em ordem crescente de número atômico. Número atômico, o que seria número atômico? Quantidade de partículas que aquele elemento químico possui. Ela foi organizada para nós entendermos ela na sua horizontalidade e na sua verticalidade. Portanto, as linhas horizontais, elas são chamadas de períodos, onde os elementos estão dispostos na ordem crescente do seu número atômico. Então, não esqueçam, ordem crescente do número atômico. As linhas verticais, essas que estão em pé, elas são chamadas de famílias. Estão enumeradas de 1 a 7. Então, esses elementos são agrupados segundo suas propriedades químicas. Que propriedades químicas são essas? Vamos falar de novo. Temperatura de fusão, por exemplo, do sódio, que está aqui, o elemento 11, do cálcio. Qual a temperatura de fusão desses elementos químicos? Qual a temperatura de ebulição do galho, por exemplo? Qual é a densidade do elemento químico? Então, na nossa vertical, essas colunas, esses elementos foram organizados de acordo com suas propriedades químicas. Massa atômica do elemento são expressas em unidades de UMA. Aluno, lá no colegial ou no nono ano, quando você for fazer cálculo para encontrar número de massa, número de prótons, número de elétrons, você vai colocar o seu resultado, na frente desse resultado, coloca UMA. Aí você já sabe, estará trabalhando unidades atômicas. Vou dar uma olhadinha rápida aqui, ó. Primeiro elemento, hidrogênio. Ele é o primeiro da nossa organização da tabela, tem 1 como massa. Segundo elemento, quem seria? Olha o segundo elemento aqui, ó, hélio. O hélio possui 4 como número de massa. E número atômico? Número atômico, 2. Vamos procurar o terceiro elemento químico? Olha ele aqui, lítio, terceiro elemento químico. Número atômico. E esse 6? Número de massa. Então, vejam que a nossa tabela periódica, ela foi organizada em ordem crescente de número. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e por aí vai. Quanto maior é esse número aqui, maior seria o número atômico daquele elemento químico. Vamos ver, então, aqui os elementos que nós temos na nossa tabela. Tanto a coluna 1 como a 2, nós vamos ter os metais alcalinos, que são elementos químicos que têm características dos sais. Os elementos organizados do 3 até o 12 são todos metais. Qual é a característica dos metais? Eles são ótimos condutores de calor, de eletricidade.
Os metais costumam perder elétrons quando forma uma substância nova. Aqui nós vamos ter os elementos do 13 ao 17, são elementos que não têm características dos metais. Eles são maus condutores de calor, de eletricidade. Nós temos esses elementos no rosa aqui, é um outro grupo que eles costumam se associar entre eles. Nós temos aqui, na última coluna, os gases nobres. Esses gases nobres, eles se encontram na natureza isolados, sozinhos. Nós temos o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Esses gases têm suas utilidades. Eles não se misturam com nenhum outro que nós temos na tabela, ou que está disponível na natureza. Então, eles são os gases nobres, não se misturam. Geralmente, quando se forma uma substância química, uma nova partícula, é comum os elementos da minha esquerda se combinarem com os da direita. Bom, passemos agora para o nosso segundo slide. No segundo slide, nós vamos ter aqui, novamente, a tabela. Um pouco mais visível para vocês. Então, começamos lá com o nosso hidrogênio, hélio, que é o segundo, terceiro, lítio, quarto, berílio, quinto, bório, sexto, carbono, sétimo, nitrogênio, oitavo, oxigênio, e por aí nós vamos. Então, aluno, quando você tiver mais prática com a tabela, o professor poderá fazer assim com você, um exercício de localização. Identifique o elemento químico número 26. Você vai no número 26, o 26º, você vai ver que ele é um ferro. Símbolo do elemento químico, Fe, nome dele, ferro. Ele vai ter um número em cima que diz respeito ao seu número atômico. E vamos ter também um número que diz respeito à quantidade de massa que ele tem. Tá ok? Essa é uma tabela que falta o número de massa, mas para encontrar uma com todos os dados, a resolução era muito ruim. Então, eu trouxe uma tabela que mostra para vocês o número atômico Z, o número de massa, nós vamos ver num outro exemplo, num outro slide. Bom, para representar um elemento químico aqui, esse E é um elemento fictício, não existe. Como que você representa? Então, você pegaria o seu quadradinho, colocaria o quê? O número de massa daquele elemento é o maior número que está dentro do quadradinho. Por quê? O número de massa vai ser a soma dos prótons e dos nêutrons. Onde estão localizados prótons e nêutrons mesmo, da aula passada? Lá dentro do núcleo. Então, o número de massa do átomo é a letrinha A. É quando você soma tudo que está dentro do núcleo. E número atômico? Z igual a P. Prótons igual a Z, certo? Z igual a P. P é número atômico Z, nada a ver com os prótons. Então, é o menor número que vai ser colocado ou embaixo ou em cima, conforme a colocação, tá? Aqui é o número de átomos. Aqui, se aquele átomo, ele ganha ou ele perde partículas quando vai formar um elemento químico. Vamos dar uma olhadinha aqui na formação do sal de cozinha, NaCl. Primeiro eu vou falar do sódio, Na. Primeiro exemplo. Ó. Esse sódio ele tem número 23, tem 11. O maior número é sempre massa. Então, ó, número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons, é igual a 23. O maior número é A. E o outro número é Z. Número atômico Z, que é igual a P. Então, vocês têm dois números aqui. Maior número é massa, menor número é número atômico, Z. Olha o cloro aqui. O cloro ele tem 35,5, que é a unidade de massa atômica. Olha o UMA aparecendo. Então, o maior número é a soma de prótons e nêutrons. Se refere massa, a letrinha A.
Número atômico Z, para o cloro vale 17. Então, mas esse sal de cozinha, ele existe no mar, na água salgada. Ele, na nossa tabela periódica, ele está aqui, ó. Na está aqui e Cl. Olha o Cl aqui, cloro. Então, os que são da esquerda se juntam com os que são da direita e formam compostos. Nessa formação de novos compostos, vai acontecer o quê? Alguém perde elétrons para alguém capturar esses elétrons e formar novas substâncias químicas. É sempre assim. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre essas fórmulas aqui. Então, resumindo, A, que é o número de massa, é sempre a soma de Z mais N. Z mais N. Esse N são os nêutrons, tá? Aonde estão esses nêutrons? Dentro do núcleo, junto com os prótons. N, número de prótons, né? Então, para você encontrar o valor de N, você faz uma subtração. A é massa menos Z, tá? Aí você encontra. E o que é Z? Z é igual a menos N. Só continha de mais e de menos. Agora aqui nós vamos ter, de novo, o nosso átomo de ferro. Para a gente trabalhar bem um elemento químico e vocês entenderem bem ele. Para você entender ele, quando tiver uma tabela periódica lá no colegial, você vai ver aqui, tem o símbolo dele, tem o nome, ferro, tem a massa atômica, 55,847. E o que você faz com esse número? Você aproxima 55,847 da 56, e aí fica mais fácil o seu cálculo. Número atômico 26, quer dizer que nós temos 26 elétrons aonde? Distribuídos nas camadas KLMNOPQ, assunto lá da nossa primeira aula. Então, esses elétrons aqui, eles ficam circulando, ó, ao redor do núcleo do nosso átomo, mas ficam organizados. Organizados na primeira camada, ele comporta 2 elétrons só. Segunda camada, L, comporta até 8. Camada M, terceira camada, comporta até 18. Camada N, até 32. Camada O, até 32. P, até 18. E assim nós vamos aí, né, fazendo a distribuição. Vamos dar uma olhadinha aqui, aluno. Ó. Distribuição eletrônica. Os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo. Olhando esse exercício aqui, ó. Qual é o valor do número atômico Z do ferro? Número atômico Z, ó. Tá aqui, 26. Valor da massa do ferro, tá aqui calculada, 56 UMA. Valor de nêutrons do ferro. Olha a diferença. Olha aqui a formulinha aqui. 56. A menos 26 é 30. N é 30. Está aqui? Não. Mas você faz o cálculo. Vamos entender um pouquinho como é que aconteceu a formação do NaCl, sal de cozinha? Quando você pega essa tabela e distribui o seu total de elétrons na sua camada, obedecendo até que números ela vai comportar, você vai pôr camada K, 2 elétrons, que está aqui na sua colinha. Camada L, até 8. Camada N, 1. Sobrou 1. Sobrou 1 e o Na é positivo, ele está lá do lado direito, né? Ele perde elétrons. Quem rouba esse elétron? O sódio, né? É o sódio. Por que o sódio vai roubar? Dá uma olhadinha aqui, ó. 8, 9, 10. Mas ele tem 11 elétrons. Ah, ele vai perder 1. Por quê? O cloro, na hora que você distribui os elétrons do cloro, o que vai acontecer? Ele vai ter 7 na última camada. Para ele ficar estável junto com o sódio, ele precisa completar 8. Então, olhem bem o que acontece. O cloro ganha um elétron que está aqui, que ele é de carga muito positiva, né? Ele vai ser capturado pelo cloro. O cloro
estabiliza sua última camada com 8, o sódio estabiliza a última camada com 8, formou uma molécula estável, portanto, sal de cozinha, NaCl, formado uma vez, formado nunca mais perderá as características do sal de cozinha. Não tem como desmanchar esse arranjo atômico que ocorreu para a formação do cloreto de sódio. Então, aqui você tem o núcleo, no núcleo tem prótons e nêutrons, nessas eletrosferas ficam os elétrons organizados em camadas, aonde a primeira camada comporta até 2, a segunda até 8, a terceira até 18, 32 e por aí vai. Exercícios, né, minha gente? Ó, você vai lá na sua tabela periódica, vai pesquisar o elemento químico que ocupa a posição 30. Você vai lá, você vai ver, vai escrever o nome e o símbolo dele. A posição 79, o nome e o símbolo dele. Então, aqui tem mais exercício para você estudar. Faça a distribuição eletrônica do elemento químico oxigênio. Portanto, minha gente, o oxigênio tem 8 elétrons na última camada. Procura lá onde está o oxigênio. Ele tem que ser o 8º. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica. Esses 8, a camada K comporta até 2, está aqui. Camada L até 8, pronto, está aqui. O oxigênio ele é eletronegativo, por quê? Porque ele está do lado direito da tabela. Quem é eletronegativo rouba, captura partículas de quem é eletropositivo. Ele ganha 2 elétrons, e nesse ganhar 2 elétrons, ele forma composto com gás carbônico, água, óxido de ferro. O enxofre, ele é um elemento eletronegativo também, porque está lá à direita da apostila, da nossa tabela periódica. O símbolo é S. Enxofre, símbolo S. É porque vem do latim, ou do grego. Então, a tabela periódica ninguém muda, ninguém altera. Ela tem essa origem, fica até hoje, escrito em grego ou latim, geralmente é latim. Quantidade de elétrons do nosso enxofre? 16. Ele está lá no 16º lugar, né? Primeira camada, 2. Segunda camada, 8. Terceira camada, 6, né? Olha o que vai acontecer aqui. Ele precisa ganhar 2 elétrons para formar 8. E aí, o que é? Por que precisa chegar no 8? A regra do octeto, que já vai chegar já na próxima semana, a explicação. Então, quando ele ganha 2 elétrons, ele vai formar compostos como sulfetos de hidrogênio e outras substâncias. Magnésio, símbolo Mg. A localização do magnésio, 12º lugar na tabela. Quantos elétrons ele tem? 12. Primeira camada, 2. Segunda camada, 8. Terceira camada, 2. Ele precisaria de 8 elétrons para ser estável. Então, ele não vai conseguir ficar estável, ele se junta com outros compostos. Ele vai perder esses 2 elétrons, porque ele é eletropositivo, vai formar o composto como cloreto de magnésio para se estabilizar. Alunos, é uma matéria cheia de conteúdos, cheia de informação, mas se vocês não aprenderem um pouquinho sobre isso, a hora que chegar lá no colegial, vocês vão ter tanta dúvida, tanta dificuldade, que vão ter que recorrer a algumas aulas online ou pedir favor, pedir socorro, pedir explicação para o professor. Eu estou às ordens, nós temos grupos na escola, grupos de WhatsApp, estou às ordens para orientar vocês sobre qualquer dúvida que vocês venham a ter. Obrigada pela atenção, um grande abraço, um beijo, fiquem na paz.